Eu gosto muito de começar qualquer fala minha a partir de um texto bíblico, né? Eu comecei a ler a Bíblia assim que eu comecei a ler, eram os contos de fada e a Bíblia, e acho ela um livro assim, além de ser por crença, o livro onde Deus fala a mim, ela é um livro de histórias sensacionais e de riqueza, sabedoria e conhecimento que infelizmente, quem não conhece está perdendo, né? Então, eu começo sempre. Eu consigo achar um texto que fale exatamente, introduza o que eu estou querendo falar nas mais diferentes situações. Então, hoje, para falar exatamente sobre relações em tempos de pandemia, eu fui buscar um texto de Eclesiastes, né? Escrito por Salomão, tá? Então, Eclesiastes 3 versos de 1 a 8, em que ele, em sua sabedoria, vai nos falar sobre tempos, né? E esse é um texto bastante conhecido, mas acho que as pessoas divulgam sem nem saberem a origem, mas na verdade ele foi escrito milênios atrás, por um rei que pediu a Deus sabedoria e recebeu. E esses escritos estão divididos em vários livros. Nós temos o livro de Provérbios, de Salomão, temos o livro de Cantares, de Salomão, e temos o livro de Eclesiastes, onde ele parece que envelheceu, e aí as ponderações vão mudando, né? E aí ele fala o seguinte: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, essas são as palavras de Salomão, quando ele nos conta, então, que há um tempo para todas as coisas. E veja, ele fala de tempo de solidão, né? Então, há tempo de separar, há tempo de juntar, há tempo de morte, né? E, e em tempos de pandemia, esse é o nosso grande temor, e essa também é uma chamada importante para nós ocidentais, né? Que não tradicionalmente nos consideramos imortais, lutamos pela imortalidade, nós somos convidados a convidar a morte para o nosso cotidiano. Então, há tempo de sarar, há tempo de matar, há tempo de curar e tempo de adoecer. Então, esses são diferentes tempos. Muitas pessoas estão sobrevivendo, né? Estão superando com suas defesas e com o auxílio de muitas ajudas médicas a própria Covid, mas realmente a morte, ela chega e ela nos diz que somos finitos e que podemos viver melhor se a incluirmos, tá? Então, eu, além de falar de Salomão, agora eu vou contar um conto a vocês, tá? Esse conto é um conto inuit, tá? É um conto do Polo Norte. E para esse povo, né, dessa localidade inuit, ah, tudo é feito em presença da morte. O nascer, a morte dá licença, no morrer, a morte abraça, e no se relacionar, a morte aparece. Então, eu vou contar a vocês um conto em que a morte entra dentro de uma relação, e é um pouco disso que eu vou falar, o quanto nós precisamos matar algumas coisas para poder nos relacionarmos, principalmente na intimidade. Então, eu vou contar o conto de morte chamado A Mulher Esqueleto. Então, o conto começa assim. Era uma vez uma moça
né, que por volta de seus 15 anos foi arremessada por seu pai por um processo de desobediência do alto de um penhasco. Ela então morre, né? E ao longo de muito tempo, o seu corpo vai se decompondo, né? Peixes né, e outros animais marinhos vão se alimentando das partes dela até que ela vira um esqueleto, tá? E ela tá lá submergida, né, no fundo deste, né, espaço de mar próximo desse penhasco. Eis que um pescador meio com com questões de desligamento pessoal. Eu não vou pôr uma tarja nele psiquiátrica, porque o conto não conta isso. Mas ele era meio distraído, então ele não notou que ninguém pescava nessas águas. Mas ele resolveu pescar nessas águas. E aí, eis que ele, então, tá lá tranquilão, num belo dia, um dia lindo de sol, como esse nosso de hoje. E ele joga, então, a vara com um anzol e a isca, né? Para pescar, e com aquilo ele vai se alimentar e alimentar o seu povoado, vender, viver daquilo, parar de trabalhar, porque é assim que o povo vivia, né? Assim, ele pescava, ele ganhava a vida pescando, aí quando acabava o dinheiro de novo, ele ia pescar de novo. Então ele estava muito feliz com esse momento dele. E ele sente que engatou em alguma coisa grande, né? E aí ele começou a imaginar o que que poderia estar pescando, né? E aí na cabeça dele veio aqueles animais, né, assim, marinhos gigantes, aquele peixão, assim, cheio de carnes, né? Então, um Merlin, quer dizer, um peixe de dimensão muito grande, cheio de carnes, que alimentaria muita gente e que, por conta disso, iria, né, assim, deixá-lo sem trabalhar há bom tempo. E aí ele começa a fazer uma força muito grande, porque o que é que acontece, pessoal, né? Vocês já imaginam que o anzol dele enganchou nas costelas da mulher esqueleto, ela era um esqueleto agora. E aí ele não conseguia erguê-la, e ele fazia muita força, quanto mais força ele fazia, mais ele imaginava que vem aí peixão. E ele puxa, 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 até que chega uma hora que aparece o crânio dela com as órbitas cheias de musgos e coisas do mar, do fundo do mar, e ele grita de medo, né? Que assombro. E aí ele se põe a remar, 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 e aí assim, ela estava toda emaranhada, né? Então ele não conseguia se livrar dela. E ele consegue chegar na beira da praia, ele continua correndo, 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 correndo com a vara, e aí ele corre, 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 entra no iglu, lembram? Polo Norte, né? Ele morava no iglu, e aí ele respira e, ufa, agora ele está livre daquela assombração que apareceu dentro do barco dele, e ele olha para o lado, ele tinha trazido ela com ele, né? Porque ela estava toda emaranhada nas linhas, né? Do anzol dele. E aí, o que que ele faz, né? Assim, ele respira, né? É, diz o conto que nessa travessia haviam carne secando na frente do iglu. A mulher esqueleto comeu, fazia muito tempo que ela não comia, e ela comeu e se saboreou, mas entraram, e ele então é tomado inicialmente de um assombro absurdo, ele respira, ele bebe água, e aí ele tem uma ideia, né? Assim, ele olha para ela toda emaranhada, a tíbia estava encostando na cabeça, ela estava toda desgovernada, e aí ele tem a ideia de cantar e de ir aos poucos tirando esse enodamento dela. Ele vai desemaranhando a linha do corpo dela, né, dos ossos. E aí ele canta, a canção dele é algo do tipo que eu adaptei para o nosso cancionário popular brasileiro, seria "Oh, naná, oh, naná, oh, naná, oh, naná, oh, naná". E aquilo ele vai gastando muito
muito tempo, porque ela estava muito emaranhada. E aí ele, com muita paciência e cantando um canto, ele vai soltando todas as linhas que emaranhavam o corpo dela, até que ela fica numa posição de não ter mais enredamentos, né? Então ela fica lá soltinha, ele também. A tarefa foi muito longa para ele. Então o que que ele faz? Ele, ele simplesmente dorme, né? Então ele pega no sono porque ele está muito cansado de tirar as linhas e desemaranhá-la. Então ele dorme. E no momento que ele dorme, ela olha para ele, né? Ela conseguia olhar, e aí ela, nessa posição que estava e ele dormindo, acontece algo que é bem possível de acontecer, principalmente nos nossos atuais estados de sono, em que a gente anda tendo muito pesadelo, anda acordando de madrugada. Então, algo aconteceu também nos sonhos daquele pescador. Uma lágrima começa a escorrer dos olhos dele, né? E conta o conto que normalmente isso acontece quando a gente está num sonho de medo, de sofrimento, então a lágrima pode sair. A mulher esqueleto, então, ela começa a beber essa água e ela bebe a água que ela também não bebia há muito e muito tempo. E ela vai se inundando daquela água e ela vai saciando uma sede gigante que ela tinha a partir da lágrima dele. E aí ela tem uma ideia, depois que ela está saciada com as lágrimas dele, de colocar a mão no coração dele, no peito dele, e tirar o coração dele para fora e começar a tamborilar. E ela batia bum bum bum, bum bum bum, bum 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 nesse coração. E quanto mais ela batia nesse coração, as carnes do corpo dela iam voltando, a vida dela foi voltando, a forma física dela anterior foi voltando, ela foi enchendo o corpo dela de carnes, e daí ela deita ao lado dele, né? Eles têm uma linda noite de amor, então, ela agora, não mais a mulher esqueleto, mas a mulher renascida, ela o abraça e embaixo daquela coberta eles têm uma noite de amor maravilhosa. No outro dia era tudo muito encantador e diz o conto que eles se mudaram porque ninguém entendeu aquela história e dizem que eles foram morar num outro lugar, num outro povoado, e que nunca lhes faltou peixes e nem alimento, eles não precisaram mais pescar, porque os animais marinhos tinham ficado amigos dela, e aí nutriam, vinham para a beira e serviam de alimento para eles. E é assim que termina o conto da mulher esqueleto, um conto inuit. E agora eu vou, então, né, assim, conversar com vocês a partir desse conto. O primeiro ponto que eu trago é que essa fábula, né, ela fala das fases dos interrelacionamentos humanos, né? Essa é uma proposta, inclusive, da autora Clarice Píncolas Estés, né? Ela vai contando a partir do conto como que a gente se relaciona. Eu achei isso lindo e vou dividir com vocês. Então, a primeira coisa, a descoberta acidental de um tesouro, né? Lembrem, o pescador foi pescar. Ele não foi se encontrar com nada, a não ser com peixe. Então ele foi pescar e de repente ele encontrou a mulher da vida dele, num formato nada precioso, mas assim, foi uma descoberta acidental. Então é interessante a gente ver isso, né? Como muitas vezes a gente se protege das relações, né? E busca idealizações nas relações, espaços bem específicos para as relações, mas às vezes um grande amor vai ser um encontro acidental, né? Então você encontra um tesouro onde você não esperava nem como você esperava, né? Ou outras vezes esse tesouro tá lá e a gente não vê, né? Então, era isso. Essa mulher esqueleto estava no fundo do mar há muitos anos, mas ninguém tinha ido pescar nessa região, até que aquele pescador vai. Segundo,
a caça e a tentativa de ocultação, né? Num primeiro momento, parece que isso também se repete nos vínculos humanos. O pescador, quando puxa e ao invés de vir um peixe, vem um esqueleto, ele fica assombrado. E aí ele quer tirar aquilo da frente dele, ele quer ocultar, né? Ele quer se livrar daquilo, ele tem medo de entrar em contato com o tesouro que ele achou. É muito assustador. Então, isso a gente vê muito nos relacionamentos, né? Quantas vezes, quando você encontra essa tal pessoa especial, você, ao invés de se aproximar, você quer fugir, né? Então, muitas vezes, a rota não é de encontro, a rota é de fuga. Isso acontece e foi o que aconteceu com aquele pescador. Mas aí, a sequência é que você tenta se afastar e ocultar o que você sente, mas é impossível, né? Tudo vem à luz. Então, uma bela hora, ele correu com ela, sem saber que estava correndo com ela. Quando ele chega no lugar dele, ela está junto. E aí começa o desenredamento, né? Ela fala desenredando os fios, vida e morte, né? Esse processo de cantar, de parar de ter medo e de desenredar o outro. É fantástico, né? E, e pena que nós sucumbimos aos enredamentos, né? Nós sonhamos com pessoas ideais, nós sonhamos com pessoas bem resolvidas, maravilhosas, que não tenham medo, que não tenham uma perna na cabeça, a cabeça na perna, um braço solto para lá, né? Que não sejam ameaçadoras. E, no entanto, a vida é de seres humanos com suas complexidades, com suas histórias de vida, sempre guardando fios nem sempre bem trançados, né? E aí começa então a proposta, né? Que aí a gente acompanhando a história, a gente acompanha a proposta dos relacionamentos na construção deles, ou seja, é preciso que nós desenredemos, né? Tiremos os nós uns dos outros para construirmos nossas relações. Na sequência da história, então, o homem descansa, ele dorme, né? Descansando na presença do outro. Era um esqueleto, mas ela ficou configurada. Aí ele dorme, quer dizer, ele consegue descansar na presença do outro. Então, acho que esse também é um, né, dos nossos desafios em tempos de pandemia. Nós estamos esgotando muitas vezes essa relação, a gente só vê aquela pessoa, a gente puxa briga com ela, a gente cansa, a gente fica irritado, né? Então, muitas vezes esse é o enredamento e o convite nessa história é que a gente desenrede e descanse na presença do outro. Aí o que vem, né? Isso foi ele, mas tem a parte dela que quando ela vê a lágrima, ela começa a se alimentar da lágrima. E 1.000 lágrimas produzem um milagre, né? E o milagre começa a acontecer na fragilidade dele, no choro dele. Outra coisa que para nós também ocidentais, principalmente, né? Os millennials, né? Pessoas que nasceram entre 1990, 2000, para frente, né? Assim, carregam essa idealização, né? De que, sabe, não podem mostrar suas fragilidades, não podem ter suas fragilidades, muito menos apresentadas ao outro. E sem isso não acontece o encontro, né? Assim, foi a partir da lágrima do pescador que o milagre da vida volta. E aí ela se alimenta da dor dele, né? Da lágrima dele. Então, alimentada, ela pega o coração e bate o coração, né? Então, é de coração para coração, né? Ela precisava de coração, mas ela precisava do coração dele. Essa também é uma idealização que nós temos nos vínculos, né? Assim, o outro tem que me amar como eu o amo, o outro tem que ter a prontidão amorosa que eu idealizei. Não, 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 basta um coração e a gente tamborilando nele que o milagre da vida se fará presente, né?
E a partir daí, aí a gente vê essa noite de amor como esse grande encontro, né? E se a gente volta para a narrativa do Gênesis, criou Deus, né, o homem e a mulher, e quando ele vai instituir essa união, ele diz: deixará o homem pai e mãe. Lembram? A mulher no conto foi arremessada por seu pai a um homem que a pega, então ele deixou a vida dele, ela deixou a vida dela, e se unirão, e serão ambos uma só carne. Essa é a narrativa do Gênesis. E nessa história a gente vai ver que quando ela bebe a lágrima dele, tamborila no coração dele, a vida dela é retornada. E com isso eles se fundem em amor, né? Então é muito bonito, porque aí é quando eles se tornam de fato uma só carne, começa a história amorosa deles. Mas aí, seguindo isso, quer dizer, eu falei um pouco a fábula da mulher esqueleto e as fases dos interrelacionamentos humanos. Agora, o meu segundo tópico é o que em nós precisa morrer. Lembram? Eu disse que essa fala ela vai chamar a morte, né? Como a morte real, essa que vivamos como se fosse o último dia, realmente, com muita responsabilidade, mas com muita qualidade, tá? Aí tem a morte também simbólica, né, de processos que nós aprendemos. E aí, de que mortes nós precisaríamos morrer, né? Primeiro, a morte das ilusões. Então, lembram na história do conto, ele lança, né, a vara, e aí, qual é a ideia dele? Que virá aí um peixão, virá aí uma pessoa, quer dizer, maravilhosa, né? Então, nós sempre que entramos numa conquista amorosa, nós idealizamos muito as relações e criamos ilusões para as relações. E quando elas começam a virar realidades e começam a surgir os ossos, os enredamentos, a gente quer se livrar, né? Então, um dos caminhos é matar essa necessidade ilusional. A autora conta também sobre esse povo inuit, de onde vem o conto, que a relação deles, quando eles se escolhem como homem e mulher e vão constituir uma história, é que ela passa longe do romance. Ela é uma escolha muito da vontade, ela é volitiva, ela não é romântica. Lembre-se, você vai escolher alguém com qualidades e defeitos, com possibilidades e dificuldades, e com ela você vai construir uma história. E essa história vai atravessar momentos muito bons e momentos muito ruins, mas esse é o tesouro de ter encontrado alguém. Então, para isso, a gente tem que matar essas ilusões. A segunda coisa a matar são as expectativas. Ele tentou se livrar dela, né? Ele estava assombrado com a imagem dela, de esqueleto. E aí, como ele não conseguiu se livrar, ele resolveu desenredá-la, né? Então, aí entra uma coisa que é preciosa em tempos de pandemia, né? Assim, esse revisionar a nós mesmos, assim, o que que eu posso mudar para que melhore minha relação que está passando por momentos de desgastes, seja ela com filhos, seja ela com cônjuge, seja ela com família de origem. Eu tô cansada, eu tô enfadada. No que nós estamos vivendo é mais enfado ainda, né? Afinal de contas, a gente não sabe quais são as políticas de proteção, a gente não sabe quanto tempo ficaremos. Então, há muitas incertezas, e as expectativas ficam sendo construídas e reconstruídas a cada manhã. Então, isso desgasta muito as relações. Mas uma coisa importante é assim, é que você seja a melhor pessoa que você puder ser, que você descanse quando precisar e que você desenrede o que precisar desenredar. Isso é matar expectativas, é parar de esperar, é fazer o outro te entender, é melhorar a sua comunicação com ele. E aí, por último, né, assim, uma última coisa que eu listei para gente matar em relação ao conto é a voracidade de querer tudo só lindo. Nossa, que bate no ilusional, né? Assim, quando a gente era criança, a gente tinha uma fantasia e pouco havia de realidade no nosso pensar, né? Nós éramos
soberanos no nosso mundo ilusional e éramos onipotentes, e nós criávamos mundos como quiséssemos. Essa é a força da imaginação. E aí, normalmente só tem beleza, não há feiura, não é? A gente vê a feiura entrando nos contos, ela é sempre trazida como o mal, como algo que vai sabotar a nossa felicidade, como alguém que foi amaldiçoado, como a Bela e a Fera. Então, a feiura aparece como essa coisa má, né? Então, já começa a valoração do que é bonito e do que é feio. Bonito é bom, feio é assombrosamente mal. E isso fica no nosso psiquismo e inunda as nossas relações. Então, muitas vezes a gente se separa de uma relação, né? A gente quer romper um vínculo porque chegou o tempo ruim, chegou a feiura do outro, né? Não há só belezura, há feiura também. E enquanto não formos capazes de acolher a feiura nossa e do outro, as nossas relações sucumbirão, né? Então, ele só descansou diante do outro quando ele aceitou que ele estava do lado de uma mulher esqueleto. E ele dormiu. Então, acho que a gente precisa também descansar nas nossas feiuras, que não aceitamos, e menos ainda aceitamos as feiuras do outro, né? Há um desgaste, isso que eu falei, a pandemia está trazendo um desgaste muito grande para o nosso mundo íntimo, né? Então, é como se eu ficasse, né? Meu marido, ele é muito engraçado, né? A gente dá muita risada depois de se entender, se desentender, e ele fala assim: nossa, eu tô te descobrindo nessa pandemia. Quantas coisas. Somos namorados há 40 anos, vamos fazer sexta-feira, 40 anos de namoro, né? Aí ele falou assim: nossa, mas eu ainda estou me surpreendendo, que eu falo, eu odeio prato pequeno para comer coisa que pede espaço. Ele não sabia, eu não sabia quantas coisas eu não sabia. Então você começa a ter uma expectativa de que o outro, por exemplo, já que ele é a única criatura com quem eu falo diretamente, que ele saiba tudo de mim. O outro não sabe tudo de você, você vai ter que se revelar ao outro. Aí, bom, para terminar, meu blá blá blá, e a gente abrir uma conversa, eu falo agora das tarefas necessárias para um bom encontro. Porque é isso, gente. Se relacionar dá um trabalho enorme, enorme. Então, não existe relação que não tenha sido trabalhosa. Quando se pensa nisso, ou ela não está acontecendo, ou ela está negando, e um dia o trabalho virá dobrado, triplicado. Porque para se relacionar funcionalmente com alguém, teremos que realizar tarefas. Hoje vivemos tarefas e tarefas, né? Eu estou, assim, aprendendo a fazer organização e método, já que eu tenho que atender, trabalhar, dar aulas, fazer pesquisa, né? Cuidar da minha casa, cozinhar, limpar, tudo sozinha, com a ajuda desse homem, mas são múltiplas tarefas. Então, o viver imprime tarefas, a pandemia imprime mais tarefas, e o relacionar-se imprime tarefas. Vamos a elas, então. Primeiro, primeira tarefa de um relacionamento que queira se desenvolver e crescer: tocar o não belo nosso e do outro. Foi um pouco como eu terminei a parte anterior, né? Tocar na nossa feiura, não é? Nossa negligência, nossas incompreensões, nossa intolerância e nossas fantasias. A gente vai ter que dizer: ok, ok, hoje você foi péssima, hoje você foi péssimo, amanhã melhore um pouquinho, né? Nossa, hoje você não fez isso, você não fez aquilo, você não fez aquilo outro, né? Eu faço listas que eu olho assim, eu falei, gente, eu não fiz nenhuma, ou fiz uma, e aí eu vou ter que me acolher, porque se eu me encher de culpa e de chicoteamento, eu vou dormir mal e eu vou acordar sem condições de fazer o de ontem, que ficou pendente, e o de hoje, que está posto para eu fazer. Depois, a segunda tarefa é ter um coração disposto
a viver os ciclos da vida e morte das relações, os excessos, os desgastes e as abundâncias. Esse é o ciclo. Vou repetir? Que nós, então, nos empenhemos na tarefa de viver os vários ciclos de uma construção relacional. Quais são eles? Os excessos, né? Nossa, 9,5 semanas de amor, é um negócio que não tem fim, né? E tem. Esses são os tempos de excesso. Há tempos que estamos muito felizes e que temos muitos amigos e que temos muito trabalho. Os excessos aparecem. Mas há tempo de desgaste também, né? Então, aquilo começa a cansar, é amigo demais, é tarefa demais, é muito, né? Tudo é muito. E aí vai dando um tempo de desgaste, a relação começa a apresentar as minhas, as suas, as nossas feiuras, né? É isso, de filhos lindos e maravilhosos, começam a surgir pessoas que nos encaram e que não aceitam, e começam a surgir conflitos, e agora o que é que eu faço? Então são vários ciclos de desgastes, e nós precisamos nos empenhar em atravessar a tarefa de viver desgastes. E, por fim, nós precisamos também estar disponíveis para viver as abundâncias, né? Há muita gente que no melhor momento se sente tão culpado de estar feliz, né? Eu me lembro de reuniões que eu tinha com alguns grupos que, antes da gente ver a pauta que a gente ia conversar, alguém começava a dizer, como é que vocês estão? Vamos trazer um pouquinho da nossa vida. E aí, dependendo da proposta do grupo, era o seguinte, se alguém que começou a falar, falava, nossa, eu estou passando uma crise com meu filho, ou eu estou com um problema de saúde, não sei o quê, ia chegando na vida de uma pessoa que está bem, que está na abundância, que está num ciclo bom, ela ela falava com um constrangimento, eu via, entendeu? Ela se constrangia de dizer assim, gente, eu tô bem, tá tudo bem, tá tudo bem comigo, eu tô feliz, eu tô num momento feliz. Acho que a gente também tem que se dispor a isso, sabe? Nossa, hoje a gente teve uma conversa maravilhosa, ou, sabe, uma coisa que eu estava esperando aconteceu. Então, eu posso viver também a felicidade do momento abundante sem culpa, né? Muitas pessoas são leais aos seus sofrimentos de família de origem e quando elas estão no momento de felicidade, elas boicotam essa felicidade, elas arrumam briga, elas arrumam crítica, elas têm medo, né? Tem pessoas que têm medo, tipo assim, gente, eu tô tão feliz, eu sei que vai acontecer uma desgraça já já. Então, isso fala de uma lealdade a sofrimentos, mas no ciclo das relações, lembrem, há excessos, há desgastes e há abundâncias. Que a gente também se prepare para ser feliz nos vínculos. Penúltimo, precisamos desenvolver, né? Antepenúltimo, desenvolver a confiança no outro. Precisamos confiar, né? Você veja que ele dormiu e ela encontrou vida nesse descanso dele, porque entre eles se estabeleceu algo de uma profunda confiança. E, na verdade, nós somos muito desconfiados de nós mesmos. Nós não acolhemos as nossas dificuldades, nem tratamos delas, e nem nos desenredamos. E isso nos leva a desconfiar muito de nós. Quem não confia em si, infelizmente, não confia no outro, e a gente precisaria desenvolver a confiança. Em seguida, a gente precisa, por fim, desenvolver a autocompaixão. E a compaixão? Lembram? Primeiro eu, né? Então, a autocompaixão. Eu preciso me acolher, eu preciso acolher minhas lágrimas, meus medos, minhas dores. A história de que 1.000 lágrimas produzem um milagre, né? Ele chora e ela toma aquela água e a vida volta a ela. Então a gente desidealiza esse mundo perfeito e se compadece da gente, não é ter pena, que é bem diferente, né? A compaixão é uma paixão pela minha necessidade.
Ao invés de me chamar, eu sou uma carente, eu sou carente, por isso que eu tô passando por isso, eu sou muito carente. Não, é assim, ai, quanta carência eu carrego. Então, ser compassivo comigo e ser compassivo com o outro. E, para finalizar, a última tarefa, então, seria ser capaz de suportar os vários finais e os inúmeros os inúmeros recomeços no mesmo relacionamento. Recomeços no mesmo relacionamento. Então, isso foi chamar a morte. Muitas vezes a gente tem que fechar ciclos. Tá bom, chega, deu. Eu não vou mais reclamar, eu não vou mais ficar esperando, eu vou fazer, eu vou elogiar mais do que me queixar, né? Eu vou sair de um ciclo que, ok, já deu, a gente já foi mais jovem, já teve mais desejos, a gente já fez mais coisas. Agora a gente envelheceu. Por menos que pareça que a gente envelheceu, nosso corpo envelheceu, as nossas experiências nos envelheceram, às vezes a nossa esperança, né, ela sobe e desce, e nós precisamos acolher esses finais, né? Necessariamente você não tem que se separar da pessoa, mas você tem que interromper ciclos. Então, né, eu digo que a gente pode e precisa, muitas vezes, casar e recasar, se fazer o pacto de novo com essa nova pessoa que nós vamos nos transformando. Como nós vamos mudando, o outro também vai mudando e a gente quer manter aquele contrato inicial. Ele vai precisar passar por uma revisão. Eu era assim, você era assim, nós combinamos isso. Se eu não sou mais assim, se você não é mais assim, a gente tem que fechar esse ciclo e abrir um novo ciclo. Então, sermos capazes de morrermos, termos comida para os peixinhos e voltarmos para o novo. Construirmos, como o Fênix, o novo. Como no conto, o tamborilar do coração com o outro, é com o outro que a gente se renova. O pacto é feito com o outro, inicialmente ele foi feito com o outro, para ele ser refeito é com o outro. E aí eu queria concluir, tá, minha fala, dizendo a vocês o seguinte: o mundo das interrelações não é lindo, menos ainda atravessado por uma pandemia chamada Covid-19. Viver vinculado é um constante desafio. E o meu desejo é que cada pessoa ajude a outra pessoa a desenvolver o seu melhor, a trazer vida onde não há vida, usando os caminhos do amor, que são o do coração e da criação. Trilhar esse caminho exige empenho e disciplina. Ai, é fazer de novo. Mas ontem eu disse, diga de novo. Ontem eu fiz, faça de novo. Aliás, cuidar das tarefas, por exemplo, da casa é uma coisa interminável, né? Eu recebi uma piadinha até de um professor da nossa faculdade que assim, diz que lavar louça é como viver as bênçãos de Deus. Elas se renovam a cada manhã, assim. Então, nunca deixa de ter louça para lavar, coisa para arrumar. Assim é o desenvolvimento de uma relação com o outro. É necessário que a gente tenha muita paciência, muito empenho e muita disciplina.